Paz do Senhor, amados irmãos, que bom estar aqui mais uma vez com vocês para falar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando a revista sob o título Cosmovisão Cristã, Vetores para a Vida. E por que vetores para a vida? Porque muitas vezes nós precisamos de direcionamento para que nós possamos nos encontrar em meio a esse espaço, a esse volume de informações que nós temos vivido. E hoje nós vamos falar um pouquinho da aula de número 9, cujo tema é Entendendo a Sexualidade a partir da Cosmovisão Cristã. Como síntese nessa aula, nós temos o fato de que atualmente a questão da sexualidade ela é um dos assuntos mais controversos na nossa sociedade, e esse debate muitas vezes tem se estendido até mesmo no meio da igreja, visto que a gente hoje tem muitas noções, né, de liberdade sexual nos relacionamentos. A gente tem temas sobre sexualidade que são constantemente desafiadores e desafiam, né, o povo de Deus, a igreja, a nós mesmos enquanto cidadãos, e nós precisamos abordar um pouquinho esse tema também aqui a partir da cosmovisão bíblica. Então, como nós entendemos a sexualidade a partir da visão secularista e como nós entendemos também a partir da visão cristã, que é o que de fato nos importa, né? Como o cristianismo, como aquilo que Jesus nos deixa, ou a palavra nos deixa como ensinamento, nos guia, nos dá vetores diante desse tema tão complexo dentro da nossa sociedade. Então, só para a gente refletir, né? A sexualidade ela é um presente divino que nos foi dado para que nós possamos viver com pureza, com amor, com respeito e principalmente, né, que a nossa sexualidade possa honrar a Deus acima de tudo, né, assim como em todas as outras áreas da nossa vida. A leitura bíblica que nós vamos utilizar aqui como um texto-chave, né, é o texto de Romanos 12:1, onde Paulo descreve na sua carta: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E, complementarmente, né, a leitura bíblica aqui, que a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20, aonde a palavra diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei, ou eu não deixarei que nada me domine. No versículo 13, a palavra continua: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os corpos são membros, ou que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Bom, esse texto soa muitas vezes para a gente como um dos textos conhecidos quando se fala de sexualidade. Esse texto também soa para a gente um tanto clichê, mas é importante que a gente saia dessa caixa do clichê e de fato a gente faça uma imersão dentro desse texto, porque o compromisso da palavra de Deus não é de fato, e jamais pode ser nas nossas mentes,
que ela se torne algo como lemos num jornal, como lemos numa revista, ou sem novidade, porque a palavra de Deus tem um compromisso em si mesmo de se renovar a cada manhã. Então o exercício que eu quero convidá-los a fazer aqui é refletir sobre o texto que nós acabamos de ler, onde a palavra diz que tudo é lícito, tá? Mas nem tudo convém. E aí então Paulo vai discorrendo uma linha de raciocínio lógico a respeito da questão da moralidade sexual, onde ele nos fala que, olha, aquele que se une a uma prostituta é um com ela, mas aquele que se une ou que une o seu corpo ao Senhor, ele também é um com ele. Então existem dois caminhos e dois paralelos que são estabelecidos aqui sobre a moralidade sexual e a imoralidade sexual. Ele deixa claro aqui nesse texto que o corpo foi feito para o Senhor e o Senhor também foi feito para o corpo. Então, o elo perfeito, já antecipando aqui um pouco do que a gente vai discutir, o elo perfeito da sexualidade é quando, através dessa área, nós honramos a Deus. E quando, através dessa área das nossas vidas, nós conseguimos estabelecer também um relacionamento divino, de modo que nós possamos ser um com Cristo. Paulo também diz aqui nesse texto que de todos os pecados que se possam cometer, eles são sempre contra o próximo. Mas aquele que peca sexualmente, aquele que peca a partir da imoralidade sexual, ele peca contra si mesmo. Então Paulo categoriza esse pecado não como maior ou menor do que os outros pecados, mas ele categoriza esse pecado como sendo um pecado contra si próprio. Ora, e pela lógica, muitos de nós jamais faríamos mal a nós mesmos. Dentro desse texto, Paulo deixa evidente, chama atenção para esse fato. Ora, em linhas naturais, em um caminho, um curso normal da vida, ninguém vai pecar contra si. Mas olha, quem comete o pecado sexual é exatamente isso que está fazendo. Está cometendo um pecado contra si mesmo e contra o seu próprio corpo. Diante desse cenário, nós vemos a importância, e através desse texto, nós vemos a importância de entendermos como nós podemos lidar, ou a importância de sabermos lidar de uma forma cristã com a nossa sexualidade. E esse texto também vai trazer para a gente o conceito de que isso é importante de ser tratado até mesmo para o nosso dia a dia, né? Porque nós sabemos que, como a palavra fala, como o texto diz lá em Romanos 12:1, é necessário que a gente viva uma intensa e uma plena entrega ao Senhor. O fato é que muitas vezes nós temos dificuldades e justamente porque nós segregamos ou compartimentamos as nossas vidas em caixinhas, né? Então a área profissional, a área espiritual, a área sexual, a área financeira. Então é muito habitual do ser humano segmentar a sua vida. Mas na verdade o que Deus espera de nós é um relacionamento integral. O que a palavra espera de nós é que nós possamos viver o cristianismo, viver a palavra, viver o evangelho de Jesus em todas as áreas das nossas vidas. E isso sem restrição. Ora, em todas as áreas, são em todas as áreas. Não dá para a gente deixar aqui qualquer uma dessas áreas, seja financeira, seja a área espiritual, seja a área profissional, de fora dessa necessidade de vivermos inteiramente o evangelho de Jesus. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos. Muitas vezes nós temos dificuldades de estabelecer uma relação integral de confiança no Senhor. E dentro do contexto da juventude, eu gosto sempre e me recordo muito, né, do texto de Salomão em Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, Eclesiastes 12. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais nós vamos olhar para trás e dizer, olha, não tive nesses anos nenhum tipo de contentamento. Porque, na verdade, Salomão, em toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele constata que tudo é vaidade e tudo é passageiro.
Mas tão certo quanto tudo é vaidade e tudo é passageiro, é também o princípio bíblico da lei da semeadura. Então, todo aquele que planta, ele vai colher. Boas ou más sementes, ele vai colher. E no solo onde ele planta, ele colhe também. E isso tudo nós falamos porque é fato que aquele que planta uma sexualidade não saudável, ou que vive uma sexualidade não saudável, não bíblica, ele vai colher consequências dessa sexualidade. Mas olha lá, então vamos conceituar aqui com vocês, irmãos, o que é a sexualidade, tá? E qual é a importância da sexualidade nas nossas vidas. Bom, para início, a sexualidade ela é uma parte fundamental da identidade do indivíduo. Ela desempenha um papel significativo na vida cotidiana e influenciando os relacionamentos, as interações sociais e também o bem-estar emocional das pessoas. Olha, irmãos, para que a gente entenda a autoridade que a Bíblia nos traz, quando ela nos aconselha ou quando ela nos traz algumas verdades que muitas vezes nós, na nossa limitação, temos dificuldade, inclusive, de aceitá-las, basta que nós façamos uma análise cotidiana, uma análise da vida, uma análise com exemplos de pessoas que viveram, de certa forma, uma imoralidade ou praticaram atos de imoralidade sexual. Muitas delas tiveram problemas graves e seríssimos a partir dos seus atos. Muitas delas tiveram as suas relações dificultadas ou bloqueadas ou geraram em si sentimentos de não mais se aproximar de pessoas. Muitas delas tiveram os seus sentimentos feridos, machucados, o que as impediu muitas vezes de viver outros relacionamentos, ou talvez até um relacionamento que Deus tivesse preparado para aquelas pessoas. Porque muitas vezes, o fato é que muitas vezes essas pessoas acabam se perdendo nas relações. E talvez a área que mais afete o coração, a mente, os comportamentos das pessoas seja de fato a área sexual. Me recordo de certa vez que por ocasião estava na Avenida Paulista aqui em São Paulo, entrei no Museu do MASP para ver uma exposição. E uma das exposições que estavam lá naquele dia disponíveis era uma exposição de pessoas de um manicômio com problemas mentais que faziam desenhos, e aí eles colocaram nessa exposição todos os desenhos feitos por essas pessoas. Eu me lembro, e aquilo foi muito marcante para mim, que boa parte desses desenhos tinham elementos de sexualidade, elementos sexuais, e muitas vezes num caminho muito distante de uma sexualidade saudável. Obviamente eles têm algum tipo de desequilíbrio mental. No entanto, é importante que se ressalte o quanto a sexualidade interfere no nosso dia a dia, e vou mais profundamente o quanto a sexualidade ela interfere ou ela influencia a nossa vida espiritual. Porque a palavra diz em Coríntios que aquele que vive um caminho de moralidade, ele caminha e se torna um com Deus. Mas aquele que vive um caminho de imoralidade sexual, a palavra compara este relacionamento a um envolvimento com uma prostituta. E aonde Deus está, obviamente, nas relações em que Deus está, não há espaço para outro tipo de soberania ou para outro tipo de reinado que não o do próprio Deus. Então Deus precisa reinar nas nossas vidas, Deus precisa reinar nesta área da nossa vida. E tudo isso, que a gente está falando nos mostra razoavelmente o quanto a nossa identidade ela é influenciada pela nossa sexualidade, o quanto as nossas relações são influenciadas pela nossa sexualidade, quanto a nossa capacidade de interagir com as pessoas é influenciada pela nossa sexualidade, quanto nossos próprios sentimentos são influenciados pela nossa sexualidade.
E um dos pontos importantes da gente refletir aqui nessa aula é como a sociedade contemporânea encara esse tema da sexualidade. Porque aqui falando para jovens, irmãos, nós temos que nos colocar nesse ambiente dos jovens. Como se trata, como a sociedade contemporânea, como a universidade, no meio universitário, como no meio das rodas de amigos, no futebol do domingo, como as pessoas lidam com a questão da sexualidade. Ora, irmãos, basta nós percebermos e observarmos que boa parte das ofensas que existem hoje tem a ver com a questão da sexualidade. Nós temos que observar também o quanto esse é um tema delicado que causa constrangimento nas pessoas, ou por outro lado, num outro extremo, o quanto esse tipo de tema sobre a sexualidade, ela traz uma certa revolta, um sentimento de liberdade que precisa ser vivido, que tem que ser aproveitado de certa forma. Então nós precisamos refletir, né, com os alunos a respeito de como nós, como eles entendem ou como os ambientes que eles frequentam trazem a questão da sexualidade. Na sociedade contemporânea, existe um grande movimento de uma falsa liberdade sexual. E por que eu digo uma falsa liberdade? Porque, de fato, a área sexual, quando mal vivida, quando vivida na imoralidade, ela vai nos levar a uma prisão, a um cativeiro emocional, um cativeiro da nossa identidade muito forte. Mas esse movimento, ele tem uma razão de ser. E um dos livros, né, que foi base aqui para a escrita dessa revista também, do autor Felipe Amorim, ele trata sobre o assunto. Esse livro é o livro Cosmovisão Cristã, como pensar os princípios, as principais questões da vida à luz das Escrituras. Ele vai destacar alguns elementos importantes de como foi o processo de formação do pensamento da sexualidade na sociedade contemporânea. Então ele vai mencionar lá que o primeiro elemento desse movimento de liberdade sexual que hoje se prega muito nos meios seculares foi a Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade, fraternidade, existia um grande movimento liderado pela burguesia de revoluções da humanidade, onde o homem começa a tomar o centro de muitas coisas, inclusive ele passa a tomar o controle dos seus desejos sexuais ou das decisões a respeito da sexualidade. Então, dentro da Revolução Francesa, já existia um movimento de humanização, digamos, como se o homem fosse o centro da sua própria vontade, como se ele pudesse viver esta área da sua vida de uma forma mais desenfreada ou livre, digamos assim. E essa revolução ela foi trazendo esses conceitos para o meio da sociedade naquele momento. Um outro elemento que é trazido também pelo autor Felipe Amorim no livro é a questão da revolução sexual da década de 1960. Bom, o cenário era que se vivia um mundo pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial e de repente lá dentro da sociedade dos Estados Unidos as instituições começaram a ser confrontadas e começaram a ser negadas, elas começaram a ser repudiadas. Então nasce um movimento que era social e acabou como sendo um movimento político, de fato de revolução sexual. Então esse movimento acaba interferindo de uma forma muito forte aqui no Brasil, né, trazendo reflexos muito claros, como por exemplo na própria década de 60 aqui no Brasil criou-se o lema proibido proibir. E hoje o que nós vemos e vivemos é um reflexo desses movimentos que começaram há décadas atrás. Eles não são literalmente de hoje, eles começaram na Revolução Francesa e se arrastaram até ali 1960 e hoje continuam ainda sendo lema de muitas frentes, correntes sociais e políticas que pregam a liberdade sexual.
O fato é que aquele que peca nessa área, esse é um desejo de Satanás, aquele que peca nessa área, de fato ele peca contra si, ele prejudica o seu próprio corpo, além de prejudicar o seu relacionamento com Deus. Na linguagem não coloquial, na linguagem mais simples, se diz, né, 2 coelhos com uma cajadada. Então essa talvez seja a principal ferramenta de Satanás para, de fato, tirar as pessoas de um relacionamento com Deus. Ela peca contra si, ela prejudica a si, as suas emoções, e ao mesmo tempo ela é distanciada de um relacionamento com Deus. Olha só como isso é crucial, como estabelecer, como a gente trabalhar o conceito de estabelecer uma sexualidade segundo a cosmovisão cristã é crucial para que nós possamos trazer os jovens para um relacionamento mais próximo, cada vez mais íntimo do nosso Senhor. E também a nós, né? Precisamos viver isso de uma forma muito acentuada, de uma forma muito responsável dentro das nossas vidas. Bom, dito isso, nós sabemos que esses movimentos, então, influenciaram de uma forma muito acentuada o nosso conceito, né, aqui no Brasil, de sexualidade. E nós sabemos também que é importante que a gente entenda esse conceito da cosmovisão, então, segundo a Bíblia. Então, nós já conceituamos o que é sexualidade, nós já entendemos como o processo do pensamento da sexualidade na sociedade ou no mundo secular que nós conhecemos foi formado a partir de 2 revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Sexual da década de 60 nos Estados Unidos. Então agora é importante que a gente entenda aqui como é que a sexualidade é tratada segundo a cosmovisão cristã. Tá? Então, a princípio, nós precisamos compreender que a gente tem que ter cuidado para abordar esse tema. O primeiro elemento para que a gente possa abordar com responsabilidade esse tema é o amor. Quer entre os jovens, quer entre os casais, nós precisamos ter muita responsabilidade ao tratar deste tema. E é claro, irmãos, o caminho do conhecimento da sexualidade ou do estudo da sexualidade a partir da cosmovisão bíblica, ele é extenso. Existem homens de Deus que são referência no estudo do tema. E a minha recomendação de sempre é que nós continuemos não só a estudar o tema mais profundamente, mas que nós continuemos a incentivar os jovens a estudar mais profundamente o tema. Porque, de fato, se nós, como igreja, não nos posicionarmos, não ensinarmos, não buscarmos e estimularmos o conhecimento nessa área, esse vácuo de conhecimento será preenchido por um conhecimento que não vem dos céus. Talvez um conhecimento não orientado a partir da palavra de Deus. E isso pode gerar uma grande tragédia, uma grande corrupção no coração daqueles que deveriam estar mais próximos de Deus. Dito isso, irmãos, é importante também que a gente traga alguns temas sobre como a sexualidade é vista segundo a cosmovisão cristã. E o primeiro ponto é entendermos que existe uma igualdade entre homens e mulheres. E a Bíblia deixa clara que essa igualdade não tem a ver com sobreposição de funções dentro de um relacionamento. Que essa liberdade não tem a ver com um comparativo em quem é maior, quem é melhor, nós conseguimos ou não fazer as mesmas coisas, isso pouco importa à luz da palavra. Porque o que importa à luz da palavra é que nós temos sim uma questão de igualdade, de valor nesse relacionamento. Mas homens e mulheres exercem funções distintas. Em sua própria formação, são formados com características diferentes, com elementos diferentes que são complementares e não sobrepostos. Então, aqui nós quebramos, um dos conceitos, por exemplo, da frente secular do feminismo, que vai tentar trazer a questão do comparativo de importância. Mulheres são mais ou igualmente importantes em relação aos homens,
mas no sentido de executar as mesmas funções. A palavra de Deus deixa muito claro que o processo de formação, ele é diferente, que os papéis dentro de um relacionamento, dentro da família, eles são diferentes, mas igualmente importantes. Então sim, existem direitos iguais segundo a Bíblia, mas cada um dentro da sua própria função. E isso é maravilhoso, isso é bíblico. Então a mulher deve ser tão respeitada quanto o homem. Tá? Os trabalhos domésticos, obviamente, precisam e podem ser divididos. Porque, principalmente, a gente tem frentes, né, de pessoas que têm repulsa ao trabalho doméstico, e nós precisamos entender que aquilo que é nosso é conquistado junto, é conquistado em trabalho de equipe, cada um dentro das suas características, mas nós temos a necessidade de contribuir em amor dentro de um relacionamento, homens com mulheres e mulheres com homens. Então, essas questões que precisam ser enxergadas, elas precisam ser enxergadas a partir da palavra com muito bom senso e com muito amor. Ok? Um segundo ponto que é importante nós mencionarmos a respeito da sexualidade a partir da cosmovisão bíblica é sobre o sexo. A palavra é muito enfática em nos dizer aqui, né, que na vida cristã a pureza sexual e a santidade, elas são requisitos necessários e elas honram a Deus. Então, como é que nós honramos a Deus na área da sexualidade? Nós honramos a Deus nos permanecendo santos e puros. Ao jovem, permaneça santo, permaneça puro, porque ao seu tempo Deus vai honrar esse esforço, esse empenho em agradar o coração dele. E um dos conselhos que mais eu tenho claro na minha mente sobre como nós devemos lidar com algumas áreas das nossas vidas, ou um dos exemplos, né, que nós temos é o exemplo de Jó. Porque quando Deus dá testemunho a respeito de Jó, ele diz, olha, está ali o meu servo Jó. E revela ali algumas características de Jó, como ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. O fato é que muitas vezes, principalmente na área do sexo, o jovem ele tem a tendência de tentar lutar contra os seus desejos. Esses desejos sim, dados por Deus, para que ao tempo propício, em uma situação propícia na vida, ele possa desfrutar com muito prazer dessa área. No entanto, quando nós falamos sobre sexo, este é um ponto, é praticamente uma guerra perdida, quando se tenta lutar contra ele. Então, em vários anos na liderança de jovens, adolescentes, um dos meus principais conselhos, baseado naquilo que Deus diz a respeito de Jó, tem sido: desvie-se do mal. Não tente resistir ou não tente lutar contra este mal, porque é pouco provável que você saia dessa batalha ileso. Então, seja prudente, busque a santidade, busque a pureza sexual, porque elas honram a Deus. Não seja mais do mesmo, mas honre a Deus através da sua pureza sexual. Bom, ainda sobre a palavra, ou ainda sobre aquilo que trazemos aqui na revista, nós temos muito claramente trazido aqui a questão também do homossexualismo. Irmãos, meu conselho aqui é que, primeiro em tudo que se diga a respeito do homossexualismo, que haja o amor ao indivíduo, ao ser humano, à criatura ou ao Filho de Deus. Que haja amor ao tratar esse tema. Porque esse tema ele é tão sensível que, ao tratar do tema, mesmo aos jovens ao qual nós nos direcionamos, né, quando tratar desse tema dentro do meio da universidade, dentro do seu ambiente de trabalho, que inicialmente só trate esse tema
se houver no seu coração amor. Por quê? Porque esse é um tema delicado que tanto pode aproximar aquele que se reconhece nessa situação de Deus, que ele pode aproximar essa pessoa de Deus, ou eventualmente pode de fato destruir qualquer possibilidade que essa pessoa deseje conhecer ao Senhor. Então nós precisamos ter muita sabedoria e, antes de mais nada, o amor ao tratar desse tema. E é fato que a Bíblia, ela condena todo tipo de imoralidade sexual, sem exceção. Quer a fornicação, o sexo antes do casamento, quer o adultério, quer o homossexualismo. O fato é que muitas vezes nós colocamos, e erramos ao fazer isso, colocamos como igreja pesos e medidas dentro dos pecados. Pesos e medidas que a Bíblia não nos diz que existem, que a Bíblia não nos revela. E aí nós encaramos esse tipo de pecado, ou essa área de moralidade sexual, como sendo diferente de todas as outras, ou pior do que todas as outras. E esse é um dos erros mais comuns no meio da igreja. Então nós precisamos aprender que a homossexualidade é pecado, sim, e a palavra nos deixa claro isso em Levíticos 18, 22, em Levíticos capítulo 20, no versículo 13, também em 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 10, vai mencionando ali, né, a questão da imoralidade sexual, Romanos 1, do 26 ao 27. Então temos ali uma gama de textos que vão falar e deixar claro que a questão da homossexualidade, a prática homossexual, ela é de fato pecado. E nós precisamos viver segundo aquilo que a palavra nos ensina. No entanto, irmãos, é importante que a gente, mais uma vez, tenha cuidado ao tratar o tema. Seria muito extenso aqui se a gente começasse a falar sobre todos os eventos, né, que são pecados diante da Bíblia. E nenhum deles existe qualquer diferenciação em relação ao tipo, ao peso ou à dimensão do pecado, do erro. E assim como existe uma graça de Deus para aquele que peca com a mentira, para aquele que peca com a fornicação, para aquele que peca com o adultério, tão certo quanto isso, a graça de Deus consegue alcançar todos aqueles que pecam nessa área da vida. E nós também precisamos entender que essa linha tênue nos leva a ter um cuidado ao tratar o coração daquele que tem dificuldade nessa área. Nós precisamos entender que existem pessoas que lutam contra o adultério, que existem pessoas que lutam contra a fornicação. Assim também existem pessoas que lutam ardentemente contra a homossexualidade, que lutam para não praticar a homossexualidade, que têm dificuldades nessa área. E o fato é que nós, como é que a palavra encara isso? Há um tempo atrás, nós tínhamos uma frase muito conhecida, né, que Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E de fato é isso. Aquele que pratica, que deixe de praticar. Aquele que peca, que deixe de pecar. Mas o fato é que nós, como igreja, é que precisamos encarar isso de uma forma diferente. Que existe uma graça de Deus para todo aquele que se arrepende. E o arrependimento é uma decisão. Aquele que deixa de pecar com o objetivo de agradar a Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter um cuidado de não estabelecer, em relação ao tema da sexualidade ou da homossexualidade, ou em relação ao adultério, ou em relação a qualquer outro tipo de moralidade sexual. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o cuidado de, como igreja, não estabelecer uma relação pacifista em relação ao pecado, ou uma relação de, olha, tá tudo bem se você é assim, ou uma relação de, olha, você errou e tá tudo bem. Não tá tudo bem, o pecado não nos deixa
pensar dessa forma. A palavra não nos deixa pensar dessa forma. Porque aquele que comete o pecado, ele comete um pecado contra si. E ele comete um pecado contra Deus. Porque o corpo, ele foi feito para o Senhor, como a palavra diz. Nós lemos no começo, na leitura bíblica. Assim como o Senhor foi feito para o corpo. Então, quando nós vivemos essa imoralidade em qualquer uma das áreas sexuais, nós caminhamos para um caminho de autodestruição e um caminho de um relacionamento cada vez mais distante de Deus. Então é importante, irmãos, conclusivamente, que o cristão ele mantenha a moralidade sexual, quando solteiro ou ainda quando casado. E essa moralidade sexual ou a vida sexual tem que ser vivida a partir da luz das Escrituras. Existem diversos textos. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, Efésios 5, 3 ao 5, Hebreus 13, 4, Colossenses 3, 5. O fato é que é desafiador e nós precisamos estar alicerçados na palavra para que nós possamos viver o melhor de Deus, viver o melhor desta vida nessa área sexual e principalmente honrando ao nosso Senhor. Irmãos, quero agradecer o seu tempo até aqui, quero agradecer a sua dedicação em estar aqui conosco nessa aula e também recomendar que antes dessa aula ou antes desse tema, os irmãos, os professores, tirem um período de oração por essa área específica da vida dos seus alunos e que o Espírito Santo possa guiar esse tema, guiar essa aula, guiar as discussões que vão acontecer na sala de aula, para que os jovens possam compreender a verdade dita em amor a respeito dessa área da vida deles e que eles possam viver segundo a cosmovisão cristã também nessa área da vida deles. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.